E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui é o Newton Kleina e essa é mais uma edição do quadro em que a gente conta a história da tecnologia, falando de empresas, de produtos, de serviços que marcaram história ou que estão aí até hoje. Dessa vez a gente vai falar de outra empresa que foi muito pedida por vocês aí, a Dell. A Dell ela é quase sinônimo de computadores nos últimos anos e ela tem uma história muito bacana para quem tem um negócio pequeno ou quer começar a empreender e pode chegar lá no topo que nem a Dell chegou. Antes da gente começar, eu vou pedir para você já se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e tocar no sininho também para receber antes de todo mundo quando a gente sobe um vídeo que nem esse. Beleza? Então vamos lá para a história da Dell. A história começa em 1984, quando Michael Saul Dell era um calouro de medicina na Universidade do Texas. Ter um computador pessoal era caro e demorado, e no geral as pessoas não sabiam exatamente o que elas queriam com esse aparelho. A máquina saía da fabricante, ia para a distribuidora, depois para as lojas e só então chegava na sua casa com uma configuração pré-definida. O jovem empresário percebeu que podia cortar vários desses processos de uma só vez e fazer uma venda direta. No dormitório 2713 do prédio residencial da universidade, nascia a PCs Limited. Ela teve um capital de abertura de $1.000, que foram emprestados pelo pai de Michael. A loja caseira vendia PCs feitos do zero, com peças compradas no estoque por Dell e montadas de acordo com o interesse do cliente. É isso mesmo que você está ouvindo. O Dell lá atrás, quando ele estava começando, ele praticamente inventou o esquema de você escolher as especificações técnicas do seu computador antes de comprar, né? Na hora da encomenda. Você coloca ele lá do jeito que você quer e só aí pede. Quando ele era bem jovem, o Dell já tinha o dom, né, que a gente chama. Ele vendia jornais quando ele era criança, os amigos dele estavam só estudando, só brincando, e ele já vendia assinaturas de jornal. E nessa época já diziam que ele levava jeito para conseguir assinatura, ele convencia muito bem as pessoas e ele entendia muito bem o seu público. Essa característica vai ser muito importante no prolongamento da carreira do Michael Dell. Quando ele começa a ver que os negócios estão dando certo, ele deixa a faculdade e foca só no trabalho de informática. Esse era um ano difícil para marcas pequenas e recentes, já que a Apple lançaria o Macintosh e a IBM era a líder absoluta de mercado, com várias marcas parecidas atrás. A partir daí ela começa a crescer e não para mais. O Dell aumenta o número de funcionários para atender a demanda e passa a oferecer alguns diferenciais, como venda e assistência técnica por telefone. Thanks for calling Dell. What can we build for you? Well, my family needs a new computer. Great, let's get started. O primeiro computador de design original da empresa foi o Turbo PC. Ele tinha um processador Intel 8088 de 8 MHz, disco rígido de 10 MB e entrada para disquetes. Dell comprou anúncios em todo o país para ter mais alcance, mas manteve contato direto com o público e oferecia um modelo em várias configurações. O Turbo PC custava $795, muito menos que os $3.000 de um IBM PC completo, e foi um sucesso. Em 88, a empresa faz oferta pública de ações, conseguindo $30 milhões em investimento. Um pouco antes, ela muda o nome para Dell Computer Corporation, pegando o sobrenome do seu fundador. A primeira logo era a mais sem graça possível e ainda não tinha aquele E estilizado meio deitado. Ele só veio em 1989. Mais tarde, a marca foi colocada dentro de um círculo, nesse mesmo tom de azul. No ano seguinte, ela lança o primeiro laptop da marca, o 316LT. Mesmo pesando 6 quilos, ele era uma alternativa mais barata que a concorrência por causa da venda direta. Os notebooks são bem mais importantes para a empresa daqui a alguns anos. No comecinho da década de 90, ela já tem 2 bases na Europa e atende também Oriente Médio e África. Em 92, a Dell aparece na lista de 500 maiores corporações da revista Fortune, e o Michael se torna o CEO mais jovem da história nessa lista, com apenas 27 anos. No comecinho da carreira, o público da Dell não era aquele consumidor mais geral, a galera mesmo, então os números de venda não eram tão altos assim. Ele focava mais no pessoal que era fanático por eletrônicos, que ligava muito para as especificações técnicas, sabia todos os detalhes de cor. Aos poucos ele foi passando para o mercado corporativo e também negociando com governos. E logo depois, aí sim, ele se voltou para o mercado consumidor. Em 1994, depois de muita resistência, a Dell se rende às lojas especializadas de departamento e começa a vender produtos no varejo. Só que aí ele se arrepende, porque a empresa apanha feio para as marcas que já estavam acostumadas com esse modelo. É aí que ela recua um pouco, entra no mercado de servidores em rede com a família PowerEdge e expande o catálogo corporativo. No mesmo período, a Dell vira uma das pioneiras a usar bateria de íon lítio, aquelas de maior duração em eletrônicos. 2 anos depois aparece uma oportunidade. A marca cria o site Dell.com numa tal de internet, sabe? E passa a vender produtos online, além de fornecer assistência técnica.
Essa é a mesma aproximação da época em que ele fazia as vendas por telefone, mas agora em rede, e você podia montar a configuração do PC de uma forma bem mais intuitiva. Em só 6 meses, a empresa atinge a marca de $1 milhão por dia em vendas. E se ela deixou as velhas concorrentes para trás, ela ganhou uma nova. Em 97, Michael Dell diz que se fosse CEO da Apple, fecharia a empresa e devolveria o dinheiro para os acionistas. E Steve Jobs fez um discurso furioso no mesmo ano quando apresentou a Apple Store Online. Ele ainda lançou um comercial com Muhammad Ali batendo num adversário em primeira pessoa, que representaria a própria Dell. Mas olha, essa campanha, por melhor que seja, não adiantou muito não. Em 2001, a Dell vira a maior provedora de sistemas de computador do mundo e nos Estados Unidos a número 1 em vendas. Nessa época, mais ou menos, a Dell conseguiu o mercado tanto de workstations, estações de trabalho para produtividade, empresas e governos, quanto os PCs do mercado de consumidores. A Dell chegou ao primeiro lugar depois de muita luta e não queria mais largar o osso não. No começo dessa década, ela lança um comercial que virou um clássico nos Estados Unidos com o bordão: "Cara, você tá comprando um Dell?" Dude, you're getting a Dell. Dude, you're getting a Dell. You're gonna say it, aren't you? Oh, he knows. A marca ainda entra em mercados como de impressora e projetores. Na parte de business, expande serviços de armazenamento e soluções em TI. Em 2004, uma bomba. Michael Dell deixa o cargo de CEO e vai tirar umas férias por tempo indeterminado, vai se dedicar a projetos pessoais, filantropia, enfim. Sai da empresa, deixa o posto pro Kevin Rollins. E esse cara, olha, ele tinha uma bomba na mão. Nesse período em que ele ficou como chefe executivo, a Dell foi mal nas vendas, começou a receber mais críticas do que o normal e foi até passada pela HP no mercado que ela mais dominava, justamente o de PCs. Não tinha jeito, Michael Dell parecia que tinha nascido para comandar aquela empresa e em 2007, 3 anos depois da saída, o conselho pediu e Michael retorna ao posto de CEO. Só que agora ele tem uma tarefa muito difícil, que é se reinventar em um mercado que ele ajudou a construir. Uma das novidades é a compra da Alienware em 2006, uma fabricante mais voltada para o mercado gamer. Como parte da reformulação, nos próximos anos ele fecha algumas unidades da América do Norte, aumenta o foco em serviços e vai às compras. Olha só, em 4 anos são 20 aquisições, investimento de $13 bilhões. Uma das principais é a Perot Systems, uma provedora de serviços em TI para empresas de bancos, saúde, governos, seguros e por aí vai. Ela muda o nome para Dell Services, os serviços Dell aqui no Brasil, e isso dura até 2016, quando ela é vendida novamente. A estratégia do Michael Dell dá certo por um lado, e a empresa mantém a reputação em software e serviços. Só que ela falha feio em entrar no mercado mobile e não acompanha o crescimento de smartphones. E com o tempo a Dell passa a ficar atrás justamente nos pontos em que ela era melhor. A qualidade do acabamento dos produtos começa a ser muito criticada pelos consumidores e também a assistência técnica, em que ela era quase a única que fornecia lá no começo da sua história, também vira alvo de muitas reclamações. E bom, vamos dar uma pausa aqui na história da Dell rapidinho para falar um pouco das linhas que ficaram consagradas na história da empresa. Não dá para falar de todas, porque foram muitas, mas muitas famílias de diversos produtos. Como o foco delas é em computadores, desktop, laptop e por aí vai, a gente vai focar um pouquinho nelas. Uma das famílias mais famosas de desktop da Dell é a Dimension. Ela tinha o mercado consumidor como alvo e só foi descontinuada em 2007. Já a linha Optiplex surgiu quase junto no começo dos anos 90 e era mais voltada para governos, empresas e escolas. Ela perdeu espaço para os laptops da linha Latitude. Mas a Inspiron é talvez a mais famosa das linhas da Dell. Essa família vai de laptops de entrada até modelos mais exigentes. A linha já abrigou até netbooks e os primeiros modelos são da metade dos anos 90. E você teve ou tem um Dell XPS? A sigla é para Extreme Performance System, e os modelos são normalmente mais voltados para gamers e multimídia, e englobam outras famílias que a gente já citou aí. Os primeiros são de 93 e eram considerados top de linha na época. Já a Vostro tem como público o pequeno empresário ou quem deseja um modelo de notebook para produtividade. Só que essa linha ficou marcada por alguns problemas técnicos e defeitos de fabricação, especialmente no Brasil. Ela foi descontinuada entre 2013 e 2015. Tem ainda linhas menos famosas, como a já descontinuada Adamo, de modelos de luxo, e também a Precision para o mercado de estações de trabalho. No mundo mobile, vale destacar alguns lançamentos, como o primeiro smartphone. Ele é o Dell Mini 3, anunciado em 2009 e lançado no Brasil por conta de uma parceria com a Claro.
O Dell Stray, que é um modelo de 2010 com tela de 5 polegadas, que nunca foi muito bem aceito e acabou descontinuado em poucos meses. Ela ainda lançou uma versão maior, o Dell Stray 7, quando grandes fabricantes ainda não tinham coragem de bater de frente com o iPad. Vendeu ainda o modelo de 10 polegadas em alguns mercados, só que a linha entre tablets mais famosa é mesmo a Venue, com tela de vários tamanhos e sistema operacional entre Windows e Android. A Dell ainda tentou vender o modelo com Windows Phone chamado Pro Venue, mas ele teve distribuição limitada e muitos problemas de logística. Sabe quando a gente faz aquela brincadeira de dizer, sei lá, que o dono do Google é o Sr. Google, que o fundador da Samsung é o John Samsung, sei lá, brincadeirinha assim mesmo? Com a Dell isso é verdade. O dono da Dell é o Sr. Dell. Em 2013, o Michael, que fundou a empresa, foi CEO, saiu do cargo e voltou, recompra todas as partes que eram públicas da empresa e passa a se tornar um dos únicos donos da Dell. Então, vamos entender o que ele fez. Com a ajuda de um fundo de capital e também uma parceria com a Microsoft, que também emprestou um pouquinho de dinheiro para ele, ele recomprou as ações que eram públicas e transformou a Dell em uma companhia fechada, de capital privado. E as viradas de mesa não acabam por aí. Em 2015, ela anuncia a compra da EMC, uma gigante especializada em Big Data e nuvem. Nessa época, ela ficou conhecida como a integração tecnológica mais cara da história, deixando a Dell ainda maior. Mas e no Brasil? A história começa em novembro de 99, quando a Dell começa a operar por aqui, com uma fábrica na cidade gaúcha de Eldorado do Sul. Somos considerados pela Dell um dos mercados prioritários para a marca no mundo, com anos de liderança nacional em venda de servidores. Boa parte do catálogo da empresa é vendido por aqui, de computadores a telas e outros eletrônicos. A cidade de Hortolândia, em São Paulo, também já ganhou uma fábrica da Dell. Ela produz, entre outros aparelhos, os tablets da empresa. A Dell hoje continua muito forte no mercado, em desktops, laptops, 2 em 1, projetores, monitores, acessórios e por aí vai. É muito legal ver esse tipo de história, né? A Dell começou com uma loja personalizada num dormitório de universidade e se transformou em uma das empresas agora de capital fechado mais influentes do mundo da tecnologia. E é isso aí, pessoal. Essa foi a história da Dell. Se você quiser que a gente conte a história de um produto, de um serviço, de um aplicativo ou até de uma pessoa, por que não? Deixa aqui o seu comentário com a sua sugestão. Você sabe que a gente lê os comentários, a gente atende o pedido da galera, então escreve aí o que você quer. Não esquece de se inscrever no canal do Tecmundo para mais novidades. Toca ali no sininho para receber antes de todo mundo os nossos vídeos e até a próxima!